Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e este é mais um vídeo do canal Ad Infinitum. Continuamos a série sobre os conjuntos numéricos e neste vídeo vamos apresentar algumas das propriedades dos cortes de Dedekind. Em particular, vamos falar da relação de ordem entre cortes e vamos falar da importante noção de supremo de um conjunto de números reais. Bora lá? Nesta série, nós já estabelecemos como, a partir dos números naturais, definir os conjuntos numéricos dos inteiros e dos racionais. Em ambos os casos, a estratégia foi a mesma. Um novo número é uma classe de equivalência de números obtidos previamente. Deste modo, um racional é uma coleção de pares de números inteiros, e um número inteiro é uma coleção de pares de números naturais. Consequentemente, se aceitarmos que a aritmética dos naturais é não problemática, o mesmo pode ser dito acerca dos inteiros e dos racionais. No vídeo passado, nós começamos a nos dedicar ao problema de definir os números reais a partir dos racionais. E vimos o porquê da estratégia utilizada anteriormente não poder mais ser utilizada, ela não mais funciona. Decidimos, então, adotar a estratégia de Dedekind para a construção dos reais a partir do conjunto Q de todos os números racionais. A ideia, vimos, é a seguinte: o que diferencia a reta dos reais da reta dos racionais é que a reta racional possui furos, como no caso do número cujo quadrado é 2. A proposta de Dedekind é tapar esses furos com conjuntos de números racionais. Mas quais racionais? Ora, vamos tapar o furo com a coleção alfa de todos os racionais que estão à esquerda do furo a ser tapado. Este conjunto de números racionais é um corte de Dedekind e é definido do seguinte modo: alfa é um corte de Dedekind, C e somente C. Primeiro, alfa é uma coleção de números racionais não vazia, mas que não contém todos os racionais. Segundo, alfa é fechado para baixo. E terceiro, alfa não tem maior elemento. O que nós queremos dizer com alfa é fechado para baixo? Significa que se você tem algum número racional em alfa, então todo racional à esquerda menor do que esse racional que já está em alfa também estará em alfa. E o que significa dizer que alfa não tem maior elemento? Significa dizer que, dado um elemento qualquer de alfa, sempre tem alguém maior, sempre tem alguém à direita dele que também está em alfa. Este alguém, claro, só pode ser um número racional. Muito bem. Segundo esta estratégia, a coleção dos números reais é a coleção de todos os conjuntos alfa, tal que alfa é um corte de Dedekind. No vídeo passado nós verificamos, e deu até um pouquinho de trabalho fazer isto, que a coleção de todos os racionais que estão à esquerda do número cujo quadrado é 2 é um corte de Dedekind, ou seja, é um número real segundo a definição que estamos adotando. Neste momento, nós temos uma proposta de definição de número real. Um real é um corte de Dedekind. Mas será que esta é uma boa definição de número real? A resposta, como não poderia deixar de ser, é sim, esta é uma boa definição. A nossa proposta é muito adequada para estabelecermos os números reais a partir dos números racionais. Mas é claro que você está duvidando de mim. Como é que se decide que esta é mesmo uma boa definição? A resposta que eu posso oferecer é: vamos verificar que esta definição acomoda todas as propriedades esperadas dos números reais. Isto é, que a definição apresentada goza de todas as propriedades dos reais que nós aprendemos nos bancos escolares. Observe que não há nada de novo aqui.
Esta é exatamente a mesma metodologia que nós utilizamos nos vídeos passados da série. Nós apresentávamos uma definição de números inteiros a partir dos naturais e verificávamos que a definição era apropriada porque ela gozava de todas as propriedades esperadas dos inteiros. O mesmo foi feito para os racionais, o mesmo será feito agora para os reais. Pois muito bem, vamos então deixar de enrolação e começar a verificar que a definição de número real a partir dos cortes de Dedekind é mesmo uma boa definição para os reais. Para isto, nós vamos dedicar o restante deste vídeo à relação de ordem dos reais e à noção de supremo de uma coleção de números reais. Nos próximos vídeos, nós trataremos de aritmética, em particular, trataremos da soma, do produto e das demais propriedades esperadas dos reais. Nós podemos motivar a ordem dos números reais a partir daquela noção ingênua muitas vezes vista nos bancos escolares, segundo a qual nós identificamos os números reais com pontos da reta geométrica orientada, na qual a um ponto arbitrário da reta nós associamos o número real 0. Isso dá origem à seguinte ordem. Como o sentido positivo é para a direita, dados dois números reais, o menor deles é aquele que está associado ao ponto à esquerda do outro. Há três consequências imediatas desta abordagem, cada uma delas capturada pela contraparte formal. A primeira consequência da noção ingênua é que nenhum número real é menor que a si mesmo, pois nenhum número real está à sua própria esquerda. Formalmente, esta noção é codificada pela afirmação 1. Qualquer que seja o corte alfa, não é o caso que alfa é menor que alfa. Uma outra consequência dessa noção ingênua é que, se um certo ponto A está à esquerda do ponto B e B à esquerda de C, então o ponto A está à esquerda do ponto C. Formalmente, essa noção pode ser codificada pela afirmação 2. Se o corte alfa é menor do que o corte beta e o corte beta menor do que o corte gama, então o corte alfa deve ser menor do que o corte gama. Uma terceira consequência da noção ingênua é que, dados dois números reais quaisquer, ou eles são os mesmos, ou um está à esquerda do outro. Isto é codificado pela afirmação 3, que afirma que dados dois cortes quaisquer, alfa e beta, ou alfa é menor que beta, ou alfa é igual a beta, ou beta é menor do que alfa. De modo análogo, qualquer que seja a propriedade ingênua que você extraia dos reais a partir desta reta orientada, nós podemos ir lá e dar uma contraparte formal para esta propriedade que você extraiu da noção de reta orientada, de zero e de o menor está à esquerda. Mas observe que o que nós fizemos até aqui com esta noção formal foi apenas apresentar propriedades esperadas para a noção de ordem dos cortes de Dedekind. Para que esta noção formal seja definitivamente e devidamente apresentada, nós precisamos o quê? Nós precisamos apresentar qual é a definição dessa relação de ordem entre os cortes, entre os números reais. Como que nós podemos fazer isso? Bem, não é muito difícil de fazê-lo, e antes de eu apresentar, eu te convido a pausar o vídeo um pouquinho e tentar fazer por conta própria. Vê se você chega numa noção de ordem dada a partir dos racionais e que sirva para os cortes. Pois bem, uma definição bastante apropriada para os nossos propósitos é a seguinte: um corte alfa é menor do que um corte beta, se e somente se. Qual foi a proposta que você fez? A minha é a seguinte: se e somente se, alfa está contido estritamente em beta. Ou seja, um corte alfa é menor do que um corte beta, se e somente se, alfa está contido em beta e alfa é diferente de beta.
Veja que esta noção faz sentido, porque alfa e beta são cortes, consequentemente são coleções de números racionais, e faz sentido nós falarmos de uma coleção de racionais estar contido propriamente em outra coleção de números racionais. Observe também que no canto inferior à esquerda eu coloquei um subíndice R ali entre alfa e beta. Isso para dizer que é a relação de ordem real entre os números reais dados pelo corte de Dedekind alfa e beta. Isso diferencia um pouquinho esta relação de ordem daquela que está à esquerda. À esquerda, nós temos que a relação de ordem é entre racionais. Quando nós escrevemos ali Q menor do que zero, é o número racional Q menor do que o número racional zero. Claro, fica muito cansativo, fica muito pedante ficar colocando índice e subíndice na relação de ordem o tempo todo, por isso que no restante do vídeo eu não vou usar mais. Mas o contexto deixará muito claro para a gente quando se trata de relação de ordem entre racionais e quando se trata da relação de ordem entre reais, isto é, a relação de ordem entre cortes de Dedekind. Ótimo, perfeito. Então, concluímos a relação de ordem, certo? Claro que não. Não basta nós apresentarmos uma definição. Nós precisamos verificar que essa definição de fato goza de todas as propriedades esperadas. Em particular, esta definição deve gozar das propriedades 1, 2 e 3. O restante deste vídeo é dedicado a mostrarmos que estas relações de ordem são adequadas. Mas antes de mostrar que 1, 2 e 3 é de fato o caso, eu vou falar de outra noção muito importante para os reais, que é a noção de supremo de um conjunto de números. Bora lá? A ideia do supremo de um conjunto azão é encontrar um elemento de um conjunto que contém o azão de tal modo que nenhum elemento de azão esteja à direita desse elemento do conjunto que o contém. De modo um pouquinho mais preciso, vamos estabelecer o seguinte: seja X um conjunto qualquer e azão um subconjunto de X diferente de vazio. Tem um pequeno typo aqui, depois eu arrumo ele. Não é Y diferente de vazio, é azão diferente de vazio. Então, X é um conjunto e azão é um subconjunto de X não vazio. Seja Azinho um elemento de X. Nós diremos que este Azinho é o supremo do conjunto azão quando duas condições são satisfeitas. A primeira exigência estabelece que o supremo do conjunto azão é uma cota superior do azão. Ou seja, ele está à direita, ele é maior ou igual a qualquer elemento do conjunto azão. Observe que você pode ter mais de um elemento do conjunto X que cumpre esta condição. Para eliminar esta multiplicidade, nós estabelecemos que o supremo de A é a menor das cotas superiores. Ou seja, dada qualquer outra cota superior C, o supremo é menor ou igual a esta cota superior. Isto estabelece que, dado X e azão, o supremo de azão é o menor elemento de X, tal que nenhum elemento de A está à sua direita. Há duas observações que podem ser pertinentes nesse momento, que são também indicadas pela figura em tela. A primeira, que o supremo diz respeito a um conjunto, não a um elemento. Falamos do supremo de um conjunto A, não do supremo de um elemento A. Ok? A segunda é que o supremo é um elemento, não um conjunto. O supremo do conjunto A é algum elemento do conjunto X. Este elemento, o supremo de A, pode ou não ser elemento do próprio conjunto A. Vamos tentar elucidar essa discussão através de alguns exemplos. E para isso, nós consideraremos que o conjunto X, apresentados na definição acima, é o próprio conjunto Q de todos os números racionais. Nós vamos utilizar esses exemplos também para ilustrar uma importante diferença que existe entre
os números racionais e os números reais. Como um primeiro exemplo, vamos considerar o conjunto A como a coleção de todos os números racionais, que vai desde o menos infinito até o 2, inclusive o 2. Pause o vídeo um pouquinho e dê uma pensada. Quem é o supremo de A nestas condições? Bem, para responder esta pergunta, vamos apelar a uma representação gráfica aqui. Vamos fazer um desenho. Nós temos os racionais, a coleção X, né, de todos os racionais, e destacamos ali quem é o conjunto 2. Perdão, quem é o conjunto A. Ela é esta faixa azul que vai até o racional 2, inclusive o 2. Quem é o supremo? O supremo deve ser maior ou igual a todo elemento deste conjunto em azul. Em particular, deve ser maior ou igual a 2. Observe que se você pegar aquele ponto C ali, ele é uma cota superior para o conjunto A. De fato, aquele Czinho é maior ou igual a todo elemento Bzinho do conjunto Azão. Mas ele não é a menor cota superior. Tem outros números racionais à esquerda do Czinho que também são maiores ou iguais a todo elemento do conjunto Azão. Qual é o mais à esquerda que é maior ou igual a todo mundo que está em A? Exato, é o próprio 2. Portanto, o supremo de A é 2. Vamos pegar um exemplo análogo agora. Nós consideramos, novamente, né, o conjunto Azão, agora indo do menos infinito até 2, mas excluindo o 2. Quem é o supremo desse conjunto? Observe, novamente, que qualquer ponto à direita de 2 é uma cota superior para o conjunto Azão. De fato, esse Czinho que foi destacado em tela, ele é maior ou igual a qualquer elemento de A. Agora, qual é o menor deles? Qual é o menor Czinho que nós podemos ter? De fato, é novamente o 2. Observe que 2 é tal que é cota superior, cumpre a condição 1, e é também a menor cota superior, cumpre a condição 2. Observe que em ambos os casos, 2 é o supremo do conjunto Azão. A diferença é que, no primeiro caso, o 2 pertence ao próprio conjunto, e no segundo caso, não. Em ambos os casos, o supremo do conjunto Azão é um elemento do conjunto X, é um elemento do conjunto dos racionais. Isto que é importante para a definição. Não que o supremo pertença ou não ao conjunto Azão, mas sim que ele pertença, que ele seja um elemento do conjunto, no caso dos racionais, que contém a coleção Azão. Beleza? Vamos olhar mais um exemplo. Vamos tomar agora que Azão é a coleção de todos os números racionais que, tais que ou Q é negativo, ou ele é maior ou igual a zero e seu quadrado é menor do que 2. Vamos olhar novamente e tentar identificar quem é o supremo deste conjunto. Pause o vídeo, pense alguns segundinhos sobre isso. Se nós estamos olhando para o número racional cujo quadrado é 2, nós estamos pensando, de certo modo, em raiz quadrada de 2. Quem seria o supremo desse conjunto? Claramente, o ponto C ali é uma cota superior para esse conjunto Azão. Ele está à direita de todo mundo do conjunto azul, de todo mundo do conjunto Azão. Qual é a menor cota superior? A resposta é: não tem. Com isto, o conjunto Azão não tem um supremo. Observe que estes exemplos deixaram patente para nós 3 possibilidades. Ou o supremo é membro do próprio conjunto, ou o supremo não é membro do conjunto, ou então nem sequer há supremo para o conjunto em Q. Esta é uma diferença muito importante dos racionais para os reais. A situação que ocorreu no exemplo 3 não ocorre com relação aos reais. Nós temos o seguinte teorema: se A é um subconjunto qualquer dos reais e este A é não vazio,
então A tem um supremo nos reais. Você não consegue encontrar, diferentemente do que nós fizemos à esquerda, um conjunto de números reais que não tenha supremo. Toda coleção de reais não vazio tem supremo. E é este resultado que diferencia radicalmente os racionais dos reais que nós vamos demonstrar agora. Não esqueci não, viu? Não esqueci da ordem. Depois que a gente apresentar esse argumento, a gente volta para verificar a ordem. Muito bem. Queremos demonstrar, queremos comprovar o seguinte enunciado. Toda coleção não vazia de reais tem um supremo. Como que a gente pode tentar argumentar em favor disto? Veja que este é um enunciado existencial. Nós estamos afirmando que existe um supremo para um conjunto qualquer. E, na nossa série sobre como fazer demonstrações em matemática, nós vimos que há duas maneiras principais de argumentar em favor de um existencial. Ou mostrando quem é aquele objeto que nós afirmamos existir, ou então verificando que, da suposição de que ele não existe, nós chegamos em um absurdo. Qual é a estratégia que nós adotaremos aqui? A primeira. Nós vamos exibir o supremo do conjunto dado qualquer coleção de números reais. Quem é este supremo? Elaborando um pouquinho, pensando um pouquinho, nós concluímos que o supremo de A é a união de todos os elementos de A. Se você tomar a união, o conjunto união de todos os elementos de A, nós temos então o supremo do conjunto A. Poxa, Edgar, mas você falou que à esquerda que o supremo era um elemento, não um conjunto. Mas, neste caso, os elementos são eles próprios conjuntos. Faz todo sentido. O supremo de A é a união de A. O que deve ser o supremo de A? Deve ser um número real. O que é um número real? É um corte. O que é um corte? É um conjunto. Então é razoável que nós tomemos o supremo de um conjunto A como sendo a união de todos os elementos de A. O que nós precisamos verificar então? Primeiro, que união de A é um elemento de R, que união de A é um número real, que união de A é um corte de Dedekind. Dada qualquer coleção de cortes de Dedekind, a união dela será um corte de Dedekind. Depois nós precisamos verificar a condição 1 de supremo, que a união é uma cota superior para esse conjunto. E depois a condição 2 da definição de supremo, que a união de A é a menor cota superior deste conjunto. Bora lá? Muito bem, então. Queremos apresentar um argumento para o seguinte teorema. Se A está contido em R e A é diferente de vazio, então o supremo de A é a união de A. Primeiro passo, mostrar que a união de A é um corte de Dedekind. Para isto, precisamos verificar as condições que definem um corte. A primeira delas, que a união de A seja um subconjunto de Q. Mas isso é relativamente natural, porque se X pertence à união de A, então, por definição de união, existe um alfa, tal que X pertence a alfa e alfa pertence a A. Portanto, existe um alfa tal que X pertence a alfa e alfa está contido em Q. Por que alfa está contido em Q? Porque A é uma coleção de números reais, alfa é uma coleção, portanto, de cortes, e todo corte é uma coleção de números racionais. Consequentemente, X pertence a Q. Se todo elemento da união de A é um elemento de Q, nós temos, por definição, que união de A está contido em Q como queríamos. Precisamos verificar agora que esta união é não vazia. A união de A é diferente de vazio e isto não é difícil de nós verificarmos. De fato, se como A é diferente de vazio por hipótese, então existe alguém que está em A. Quem é que está em A? Um corte. Sendo um corte, este cara que está em A é diferente de vazio. Consequentemente, existe um X, tal que X pertence ao alfa e alfa pertence a A. Portanto, X pertence à união de A por definição de união. Afinal de contas, quem é a união de A? São os elementos de algum elemento de A. Portanto, X pertence à união de A e a união de A é não vazia.
De maneira igualmente não difícil, você pode verificar que a união de A é diferente de Q. Uma maneira de fazer isto é supondo que a união de A é igual a Q e verificando que há, portanto, um corte que contém todos os números racionais, o que é absurdo. Tranquilo? Vou deixar esse último aí como exercício, digamos assim, e caso tenha alguma dúvida ou caso tenha feito com algum argumento um pouco diferente, escreva, por gentileza, na área de comentários do vídeo. Verificamos as 3 primeiras condições, agora precisamos verificar que a união é fechado para baixo. Ou seja, o que nós queremos verificar? Queremos comprovar que para todos os números racionais P e Q, se P é menor que Q e Q está na união, então P também é a união. É fechado para baixo porque nós dizemos que todo mundo que está à esquerda de alguém da união também deve estar na união. Vamos supor que Q pertence à união e que P é menor do que Q. Uma vez que Q está na união de A, então existe algum alfa tal que Q pertence a alfa e alfa pertence a A. Consequentemente, nós temos que, primeiro, P é menor que Q pertence a A e alfa é um corte, porque azão é a coleção dos cortes de Dedic. O que você conclui daí? Você conclui que P pertence a alfa, porque sendo alfa um corte, alfa é fechado para baixo. Logo, existe um alfa, tal que P pertence a alfa e alfa pertence a A. Consequentemente, pela definição de união, P pertence à união de A. Tá? Tem um typo ali, né? P pertence à união de A. Para terminarmos a verificação de que a união de A é um corte de Dedekind, precisamos verificar que a união de A não possui maior elemento. E isto eu deixarei para vocês como tarefa, qualquer coisa, escreva o argumento nos comentários. Ótimo, agora que sabemos que a união de A é um corte de Dedekind, precisamos verificar que ele é uma cota superior para o conjunto azão e depois que é a menor cota superior para o conjunto azão. Vamos começar verificando o que é cota superior. Observe o seguinte, nós queremos verificar que para todo em alfa em azão, alfa é menor ou igual à união de A. Observe que todos esses caras são números reais, alfa é um número real, porque está em A e A é uma coleção de reais. União de A, nós acabamos de verificar que é um corte de Dedekind, portanto é um número real. Esta relação de ordem real que aparece, então, é a relação de ordem está contido. Beleza? É como nós definimos, na verdade, a relação de ordem real, lá na primeira tela desse vídeo. Observe agora que, para todo alfa em A, nós temos que alfa está contido na união de A. De fato, se você tiver qualquer alfa em azão, se x é um elemento de alfa, então x pertence a alfa e alfa pertence a azão por hipótese, então existe um alfa tal que x pertence a alfa e alfa pertence a azão, consequentemente x pertence à união de alfa. Como x é qualquer elemento genérico, nós podemos fazer a generalização e afirmar que todo x que pertence a alfa também pertence à união de A. E deste modo, alfa está contido na união de A. O que significa dizer que alfa está contido na união de A é a relação de menor ou igual entre cortes de Dedekind. E desse modo, a afirmação lá em cima que nós queríamos verificar está comprovada. Beleza? Vamos verificar agora que união de A é a menor cota superior de A. Observe, então, que o que queremos comprovar é que se beta é uma cota superior do conjunto azão, então a união de A é menor ou igual a beta, ou seja, a união de A deve estar contida em beta. Veja que a relação de ordem se dá entre reais, união de A é um corte de Dedekind, beta é um corte de Dedekind, então o real união de A é menor ou igual ao real beta. Só que como união de A e beta são coleções de racionais, faz todo sentido também a gente usar a relação de estar contido. Agora observe que afirmar que beta é cota superior de A é afirmar que para todo alfa em azão, alfa é menor ou igual a beta, e consequentemente que alfa está contido em beta.
É isto que nós queremos verificar. Mas esse é realmente o caso, porque para todo x, se x pertence a A e x está contido em B, então união de A está contido em B. Este não é um resultado acerca de racionais, de números ou qualquer conjunto numérico. É sim um resultado acerca de conjuntos em geral. Qualquer que seja o conjunto A e o conjunto B, esta propriedade vale. Se todo elemento de A é subconjunto de B, a união de A está contida em B. Isto já apareceu no nosso canal em listas de exercícios passados. Se não fez, fica o convite para fazê-lo. E se não sair, comente na área de comentários que a gente apresenta o argumento. Olhando agora para o nosso caso específico, para todo alfa, se alfa pertence a azão, desculpa mais uma vez, né? Não é alfa pertence a alfa, é para todo alfa. Se alfa pertence a azão, então alfa está contido em beta. Este é de fato o caso, é justamente a hipótese daquilo que nós queremos mostrar. Veja, é o que está ali no destacado. Se alfa pertence a azão, então alfa está contido em beta. Pelo resultado em amarelo, o que nós concluímos? Nós concluímos que a união de A está contida em beta e, consequentemente, união de A é menor ou igual a beta. Beleza? Com isso, nós verificamos que, de fato, dado qualquer conjunto azão de números reais, a união dos elementos desse conjunto é o supremo do conjunto. Ótimo. Então, o vídeo já está um pouquinho longo, vamos fechá-lo com chave de ouro. Vamos fechá-lo verificando que as noções esperadas da relação de ordem real apresentadas lá na primeira tela, de fato, são consequências da definição que foi apresentada. Vamos retomar rapidamente a ordem dos reais. Precisamos verificar que essas três condições são capturadas pela definição dentro do box vermelho. A primeira claramente é o caso. Nós queremos que não seja o caso que um número real seja menor do que ele mesmo. Este é o caso porque nenhum conjunto é subconjunto próprio dele mesmo. A segunda condição é consequência imediata da transitividade da relação de estar contido. Isso foi demonstrado já no nosso canal. Você pode conferir o vídeo acima. A terceira, que pode dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, é verificar a tricotomia. Verificar que dados dois reais quaisquer alfa e beta, ou um é menor que o outro, ou eles são iguais. A partir de agora, vamos nos dedicar a isto. E o argumento é o seguinte. Observe que queremos verificar que ou alfa é menor que beta, ou alfa é igual a beta, ou beta é menor do que alfa. Observe que isto é fazendo uma simples tradução equivalente a afirmarmos que ou vale uma certa afirmação φ, ou uma psi, ou uma θ. Observe pela série, excelente série que o Alfredo fez para a gente sobre lógica proposicional, que esta última afirmação é logicamente equivalente a afirmarmos que se não é o caso de φ e não é o caso de psi, então é o caso de θ. É isto que nós iremos provar. É esta versão equivalente do enunciado que nós iremos apresentar uma prova. Nós iremos mostrar que, se não é o caso de alfa ser menor ou igual a beta, então necessariamente beta é menor do que alfa. Dito de outro modo, alfa não ser menor ou igual a beta implica que beta é menor do que alfa. Ok? Nós mudamos um pouquinho a afirmação que nós queremos demonstrar, obtendo outra logicamente equivalente para que a demonstração fique um pouquinho menos complicada. Pois muito bem, vamos tentar justificar isso. Nós temos como hipótese que alfa não é menor ou igual a beta. Isto significa então que alfa não está contido em beta pela definição da relação de ordem, o que implica que então a diferença alfa menos beta não é vazia. Então, se você tem um conjunto alfa e tem um conjunto beta, tem alguém nessa diferença, tem alguém ali que está em alfa, mas não em beta.
O que nós queremos concluir? Queremos concluir que o desenho à esquerda está ruim. Na verdade, nós queremos concluir que o beta está todinho ele dentro do alfa. Não é possível que uma parte do conjunto beta seja externa ao conjunto alfa pela representação que nós fizemos à esquerda. Como alfa menos beta não é vazio, existe um Q racional, tal que Q pertence a alfa e Q não pertence a beta. Como que a gente pode verificar isto? Seja P um elemento qualquer de beta. Queremos verificar que P é elemento de alfa. Porque se nós fizermos isso, se todo elemento de beta é elemento de alfa, nós teremos então que beta está contido em alfa e, consequentemente, que beta é menor do que alfa. Observe então que nós temos que P é um número racional, porque é um elemento de beta, e Q é um número racional, porque desde a linha de cima nós já escolhemos ele deste modo. O que nós podemos afirmar então? Que P e Q são números racionais, o que implica que ou P é menor do que Q, ou Q é menor ou igual a P. Por que nós podemos afirmar isto? Porque já verificamos a tricotomia para os números racionais, lá quando definimos a aritmética racional. Qual será que é o caso? Será que P é menor do que Q, ou será que Q é menor ou igual a P? Observe quais são as consequências de assumirmos que Q de queijo é menor ou igual a P de pato. Se Q é menor ou igual a P, então Q é menor ou igual a P e P pertence a beta. Só que o que é beta? Beta é um número real. Sendo um número real, ele é um corte. Sendo um corte, ele é fechado para baixo. E nós teríamos desse modo que Q pertenceria a beta, o que é uma contradição, porque nós supomos desde o início que Q foi escolhido de modo que ele não fosse elemento de beta. Tudo bem? Escolhemos o Q racional em alfa menos beta. Então não pode ser o caso de Q ser menor ou igual a P. Mas uma das três possibilidades vale. Como não é o caso de Q ser menor ou igual a P, sobrou necessariamente que P é menor do que Q. Observe, portanto, que P sendo menor do que Q, nós temos que P é menor do que Q e que Q pertence a alfa pela escolha que fizemos de Q. Mas alfa também é um corte de Debye, que é um número real, é fechado para baixo. Consequentemente, P é elemento de alfa. Isto nos força a concluir que beta está contido em alfa e que, portanto, beta é menor do que alfa, como queríamos. E o desenho, arrumando ele, fica daquele jeitinho ali, ó. O conjunto beta está todo ele dentro do conjunto alfa. Beleza? Isto conclui a demonstração e, de fato, a ordem que apresentamos tem as propriedades esperadas e tem qualquer outra propriedade que você extraia da definição ou da noção ingênua que nós temos acerca dos reais. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A você que me acompanhou até esse final, muito obrigado. Considere se tornar membro, considere contribuir para o canal. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau.